Um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Estou aqui para ajudar. Estou começando com alguns vídeos do canal e esse aqui agora fala um pouco sobre matemática. Eu acho que as pessoas não sabem muito sobre essa definição. Se eu acrescentar de alguma forma vai ser legal. Então eu trouxe esse indagamento, que seria o que representa a integral definida geometricamente. Trouxe um exemplo de uma equação, de uma função qualquer f de x, função de x. É uma função que é uma função variável, uma função genérica, com a qual apresenta-se os pontos x0 e o ponto x e seus respectivos valores de imagem, que seria y0 correspondente a x0 e y correspondente a x. Percebe-se que eu sublinhei, destaquei uma certa área abaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo x, que representa uma área abaixo do gráfico, inocentemente qualquer área. Mas eu queria trazer que a integral, vamos escrever a integral entre x0 e x da função f de x dx, no diferencial x, seria justamente o somatório de todos os tamanhos de retângulos existentes dentro desse intervalo. Então, teoricamente, a gente pode representar essa área abaixo do gráfico, definido por esses dois intervalos, como essa integral. Então, a integral definida entre dois valores é justamente equivalente à área abaixo do gráfico. Se colocarmos, então, uma outra função, por exemplo, vou trazer aqui um outro exemplo. Eu trarei, por exemplo, uma parábola qualquer, e uma f de x, e uma reta g de x. Ou melhor, eu vou trazer... pode ser isso mesmo. Se escolhermos, então, um intervalo aqui, vamos considerar as raízes dessa parábola, considerarmos esse intervalo. E os intervalos de interseção entre a parábola. Considerar duas áreas, a área 1 e a área 2. Então, se eu definir aqui como x1 e aqui como x2, aqui como x3 e aqui como x4, eu tenho que a área 1 pode ser definida como a integral de x1 até x2. Temos que a função g de x nesse intervalo está acima da função f de x, que é a parábola. Então, a área 1 pode ser definida como g de x menos a função f de x, tudo isso em dx. E a área 2 pode ser definida entre x3 a x4 da mesma forma g de x menos f de x na variável x. Lembrando que aqui é uma função, é um eixo qualquer de representação, e aqui é em função de x, aqui é f de x, g de x. Então a gente pode representar, podemos dizer que a função, a integral definida de um intervalo 1 ao intervalo 2, dado por uma variação, ΔX, é justamente a área abaixo do gráfico. Se, no caso de uma função só isolada, seria a área abaixo do gráfico até o eixo x. E, em caso, na interseção entre duas funções, seria a diferença entre elas e a área justamente entre as seções. Logo, tomando como exemplo, então, as duas funções, temos aqui, então, um y, ok? E um x.
as funções x² menos 4 e as funções fx igual a x. Eu quero saber a área no intervalo entre a raiz da parábola e a interseção entre as duas funções. Dando então um exemplo, utilizando-se o plano cartesiano y por x, a função f de x igual a x e a função x² menos 4, g de x, a área A1 determinada entre os intervalos x igual a 2 e 2,6, que é justamente a interseção entre as duas retas, aproximadamente, entre as duas curvas, a área 1 pode ser então determinada para a seguinte expressão: a integral de 2 a 2,56, né, de x menos x² menos 4. Tudo isso em dx. Então vamos calcular a área. É dada por, juntando-se as expressões de 2 a 2,56, de x menos x² vai ficar menos x² mais x mais 4. Tudo em dx. Pelas propriedades da integral, sabemos que isso resultará, fazendo um adendo, vemos que a integral de qualquer função x a n é dada por x a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Como a integral é definida, a gente elimina essa constante e consideramos apenas a parte real. A parte que depois derivada não seria resultante nulo na integral definida, pela definição. Então, resolvendo essa integral, se fosse uma integral definida, seria dado por menos x ao cubo sobre 3 mais x² sobre 2 mais 4x. Isso variando de 2 a 2,56. Resolvendo então a integral A1 seria 2,56 aplicado em x ao cubo. Fazendo isso aqui em uma calculadora, para simplificar os cálculos, então ficaria no primeiro valor 7,92 aproximadamente, com duas casas decimais, menos o valor aplicado em 2. Teríamos então 3,33 infinitesimalmente, então aproximado. Teríamos então 7,92 menos 3,3. Chegaríamos então em 4,59. Seria o valor de A1. 4 unidades, 59 unidades de área. Aproximadamente. Então, isso aqui a gente viu mais uma aplicação integral definida.